A Boomer sabe tudo sobre você. Ela sabe por onde você andou, quem são seus amigos, o que você segue e o que você gosta. Ela te entretém. Ela anuncia. E é capaz até de que ela mesma te explique o que é Boomer. Oi, gente! Como vocês puderam ver aí pelo título, hoje a gente vai conversar sobre redes sociais, sobre internet, sobre o próprio YouTube. Afinal, a gente está aqui, né, assistindo esse vídeo dentro de uma rede social. E eu quis trazer essa conversa aqui pro YouTube, para essa rede, porque eu fiz uma leitura o ano passado. O livro se chama 10 argumentos para você deletar agora as suas redes sociais. Ele foi escrito por um autor que estava ali no começo do Vale do Silício, da maneira como a gente conhece ele hoje. O cara participou de diversos projetos, assim, tipo, da incubadora, sabe? De vários desses projetos que hoje em dia a gente consome, utiliza, acessa. E ele vai falar, então, de uma parte um pouco mais sombria, mais ou menos, das redes sociais. Eu acho que a maioria das pessoas entende já como que as redes sociais funcionam, como que a Boomer, né, que é esse título que ele dá para esse tipo de rede social, como que elas operam, como elas funcionam, a questão de invasão de privacidade, a questão de coleta de dados, da gente aceitar termos sem ler, da gente saber que eles nos ouvem, eles entendem os nossos comportamentos. E é aquilo, tudo que você está usando, se você está usando de uma rede social e ela é gratuita, então o produto é você. E eu quis trazer essa conversa para cá, repetindo, né? Porque esse final de semana eu estava conversando muito sobre essa questão das redes sociais e como que elas desgastam a gente mentalmente, como elas desgastam a nossa paciência, a nossa energia e o tempo também, né, que a gente gasta dentro das redes sociais. Eu fiz um experimento, eu baixei aquele aplicativo Forest, que também é assim, você baixar um aplicativo para te proibir de entrar em outros aplicativos também não é a melhor das soluções. Mas eu fiz o experimento ontem de ficar offline no mesmo tempo de horas que eu ficava online. E o total foram 6, 7 horas que eu passei mexendo no celular ontem e eu tive que, né, passar 6, 7 horas também sem mexer no celular. E foi ótimo, bati várias metas de leitura, mas assim, eu queria entender, ainda mais nesse contexto de pandemia, então eu queria entender como é que eu estava utilizando o meu tempo de lazer num sábado, que eu não tenho opções, que eu não tenho o que fazer, né? E aí perceber que eu tô passando, né, 6, 7 horas dentro das redes. E isso porque esse número de horas está reduzido comparado a antes de eu ter feito essa leitura. Por quê? As coisas mudaram depois que eu fiz a leitura desse livro, e foi uma leitura conjunta no Clube de Leitura Experiência Literária dos Meninos do Lago nos Livros. Foi o primeiro livro do Experiência, agora a gente está já na segunda, a gente está lendo Breve História de Quase Tudo, mas isso é assunto para depois. E foi incrível fazer essa leitura junto com todo mundo, porque a gente pôde, ao longo dos argumentos, né, porque o livro é dividido nesses 10 argumentos, se reunir, discutir e conversar sobre cada um daqueles tópicos. Eu vou ler aqui agora para vocês, né, quais são os 10 argumentos que a gente acabou apelidando de 10 mandamentos e qual deles, na verdade, eu acho que foi a junção de tudo, né, que fez eu deletar o meu Instagram. Então, eu vou estar olhando para cá, mas é porque eu estou lendo. O primeiro argumento é: você está perdendo o seu livre-arbítrio. O segundo argumento é: largar as redes sociais é a maneira mais certeira de resistir à insanidade dos nossos tempos. O argumento 3 é: as redes sociais estão tornando você um babaca.
Argumento 4. As redes sociais minam a verdade. 5. As redes sociais transformam o que você diz em algo sem sentido. 6. As redes sociais destroem sua capacidade de empatia. 7. As redes sociais deixam você infeliz. 8. As redes sociais não querem que você tenha dignidade econômica. 9. As redes sociais tornam a política impossível. E 10. As redes sociais odeiam sua alma. Assim, eu entendo que tanto o título do livro quanto esses argumentos, eles podem parecer um pouco alarmistas, sensacionalistas e tudo mais. Mas eu acho que foi uma boa estratégia do autor colocar esses argumentos com títulos tão impactantes, colocar esse livro com esse título também que, né, causa um pouco de impacto, porque quando você vai lendo, ele não é um livro de autoajuda, ele não é um livro sensacionalista, ele vai te mostrar a realidade. Olha, as empresas, você faz isso, seus dados são coletados, as outras empresas fazem isso e a consequência é isso. Então, a gente tem essa discussão, por exemplo, da influência das redes sociais nas eleições. Como que isso altera, como que não altera, como que bots, robôs e, né, contas fakes fazem com que as fake news sejam a coisa que mais prolifera durante períodos de eleição. A gente teve até um dos encontros, né, do Experiência, foi com a minha madrasta para a gente conversar sobre jornalismo e a era de fake news, por exemplo. Ele fala que as pessoas estão se tornando babacas por conta do efeito de manada e de bolha que a gente vive dentro das redes sociais. A gente precisa entender que a gente está dentro de bolhas. Você publicar uma coisa que seja contra algo, você está falando para pessoas que provavelmente já são contra aquele mesmo algo que você está divulgando, porque você vive numa bolha. Você não tem dentro dos seus círculos de rede social pessoas que pensam diferente de você. Todo mundo está dentro da mesma caixinha. Até porque essas pessoas foram indicadas para você. Você começou a seguir elas porque você se identificava. E a rede vai continuar te enviando pessoas que se identifiquem com as suas causas, com o seu jeito, e que às vezes até tenham o mesmo padrão de consumo. Então, e aí ele te torna um babaca, porque quando você vê alguém ou algum argumento, principalmente no Twitter, eu não tenho essa rede social, graças a Deus, mas o Twitter foi a rede que a gente mais conversou também lá nos encontros e discutiu, porque ela é uma rede que o ambiente dela parece que é feito para dar treta, né? Então ele é feito para dar thread, ele é feito para você cancelar, ele é movido mais ou menos por esse estilo de comentário e de crítica lá dentro. Então, e aí quando você tem alguém que pense contra você, que pense diferente de você, você vai atacar. E você vai atacar e a sua manada, a galera que tá junto com você, a sua bolha, vai atacar junto. Porque esse é o efeito das redes sociais. Ela tem esse efeito de manada. Eu vou deixar nos cards o vídeo do Spartacus, se tiver disponível, sobre cancelamento, o cancelamento nas redes sociais, né? Na era das redes sociais. E o argumento que principalmente foi um definidor para eu decidir, após o término do Experiência, deletar o meu Facebook e deletar o meu Instagram pessoal foi: as redes sociais estão deixando você infeliz. Porque eu estava numa época que eu estava fazendo muitas comparações. Porque é isso também, né? A rede social, ela vai estar, como ela vai ter aquele recorte da vida da pessoa, que sempre é o recorte mais bonito. E aí você tem layouts e padrões que o algoritmo prefere. Você tem o fato do Instagram e do TikTok e de várias outras redes sociais como essa serem racistas para um cacete e não darem visibilidade, não promoverem, não apoiarem produtores de conteúdo negros, por exemplo. E eu estava passando por esse momento de me comparar muito com pessoas que eu seguia, influenciadoras que eu seguia, que eu não sigo muito famoso, eu seguia muito mais influenciadores de nicho, assim, de tipo maternidade, vida no exterior, essas coisas, e até mesmo dentro da comunidade literária também. E o que eu pude ver é que toda vez que eu passava 2 horas dentro do Instagram, vendo os stories dessas pessoas todas, acompanhando a vida delas, vendo os posts, vendo os vídeos no YouTube, eu voltava
e olhava pra minha vida e eu pensava, ela não é tão boa, ela não é, tão perfeita, ela tá faltando isso, isso e isso. Ah, eu vou incorporar da vida daquela pessoa isso, isso e isso. E é muito louco pensar que uma pessoa que não me conhece e que eu não conheço pessoalmente tem esse poder todo na mão dela por conta de algoritmo de rede social, porque ela vai ficar lá postando as coisas, porque querendo ou não, tem gente que vive só disso, né? Eu aqui como pequena produtora de conteúdo, eu não vivo de internet, mas tem uma galera que vive disso. E eu não tô falando só da nossa comunidade literária, não, gente. Tô falando assim de viver de internet num geral. E eu fiquei pensando, cara, eu tô dando todo esse poder pra uma pessoa que entende como que a Boomer funciona, que entende como a rede social funciona, qual tipo de conteúdo que vai viralizar, qual tipo de conteúdo que vai atrair minha atenção. E o Instagram sabe que eu gosto desse tipo de conteúdo, então ele vai ficar me dando mais e mais e mais pra eu não sair de lá de dentro, pra cada 2, 3 stories eu ficar vendo algum anúncio. E eu fiquei pensando, não, eu não vou dar esse poder todo para essas pessoas ou para essa rede. Então, eu, assim que acabou, né, a experiência de ler esse livro, eu deletei o meu Instagram pessoal e o meu Facebook, parei de usar e não uso desde então. Acho que já vai fazer aí para mais de 6 meses que eu não uso essas redes sociais. Hoje em dia, eu só tenho o Instagram literário, que eu entro, posto as coisas que eu preciso postar com relação a livros, vejo os stories das pessoas que eu gosto, porque eu diminui também o número de pessoas que eu seguia, ou então silenciei stories de pessoas que eu não queria mais acompanhar os stories e tal. E eu fico muito menos tempo no Instagram literário do que eu ficava no Instagram pessoal. Eu consegui me afastar um pouco dessa ideia de comparação, sabe? Eu sei que o layout e o design do meu perfil do Instagram pode não ser o mais bonito do Bookstagram brasileiro, só que é o jeito que eu gosto de fazer, é o jeito que eu sinto que eu tenho que fazer, é a forma que eu acho que passa a mensagem do jeito que eu quero passar e vai ser desse jeito até a hora que eu enjoar e quiser mudar. Mesma coisa aqui no YouTube. Tipo, eu sei que talvez o meu tipo de vídeo não seja o tipo de vídeo que a galera mais quer ver, minha câmera não é das melhores, minhas thumbs não são das melhores, que foi o que a gente conversou no vídeo, né, quando eu voltei. E mas eu não posso fazer nada, gente. Então, hoje em dia, tem como viver sem rede social. É uma escolha minha continuar tendo o canal, continuar tendo o meu Instagram literário. Mas eu fico pensando também, tipo, o quanto que eu não tô mais dependente daquilo. Claro que é um processo, obviamente. O tédio, quando ele bate, assistir stories é a coisa que mais vai te tirar. E eu percebi que o meu vício ele saiu do Instagram e foi pro YouTube, que agora é a rede social que eu tô tentando ter um controle maior. Eu assisto muita gente, então muito conteúdo. Eu tô tentando dar uma diminuída nisso também. Então eu vi que mudou o foco, mas enfim, tô no processo, acho que é um processo. O que eu acho só é que a gente precisa ser consciente disso, pelo menos. Sabe, eu tenho consciência de que eu tenho um vício em celular, eu tenho um vício em rede social. E esse livro vai fazer com que você entenda esse seu vício, como que ele funciona, por que que ele funciona, quem tá por trás disso tudo. E não é teoria da conspiração, nada disso, gente, eu juro pra vocês. É um livro de leitura rapidinha, fácil. E ele é um guia mesmo. Ele vai argumentar com você e ele mesmo fala: olha, se depois que você fechar esse livro e você não quiser excluir suas redes sociais, tá tranquilo, pelo menos você tá consciente. E a ideia desse livro, eu acho que é trazer essa consciência. É fazer com que a gente pense e entenda o que está acontecendo por trás de quando, por exemplo, eu estava precisando de ovo de Páscoa e eu fiquei falando no celular ovo de Páscoa, eu preciso de anúncio de ovo de Páscoa e deu 2 dias, apareceu. Ou então, quando eu preciso, né, pesquiso alguma coisa, essa coisa fica me perseguindo pelo resto do tempo que eu ficar mexendo no celular. Então, é isso. Eu acho que a gente entender o que está por trás e como que acontece e como que funciona é muito bom. Ter consciência do tempo que a gente está dentro das redes,
do tempo que a gente está dando para esses artifícios, né? Do tempo que a gente está gastando com isso, o tempo que a gente está deixando de olhar para o lado, enxergar as pessoas que estão ao nosso redor. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo, porque, né, tem que alimentar o algoritmo da Boomer para eles, né, me promoverem. Por falar nisso, deixa joinha e se inscreve, porque, né, a Boomer precisa que você faça isso para que ela me considere uma produtora de conteúdo de qualidade. Até o próximo!